O tema são chegados os tempos. Allan Kardec vai discutir esse tema, que, na verdade, é o título de um dos capítulos, o último capítulo, por sinal, da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Esse capítulo se encontra na terceira parte, a Gênese. Essa obra foi dividida em 3 partes. A primeira trata da Gênese, das origens, a segunda parte dos milagres e a terceira parte acerca das predições, né? E este último capítulo dessa terceira parte tem esse título, São Chegados os Tempos, em que Allan Kardec começa explicando que para aquele que não acredita em nada, essa expressão, são chegados os tempos, não significa absolutamente nada, isso não faria nenhum sentido. Para o religioso, também não pode ser interpretado isso de uma forma mística, de uma forma a que o indivíduo pudesse imaginar que vai haver uma transformação contrária às leis de Deus, ou alguma forma milagrosa, ou uma transformação mágica que viesse no estalar dos dedos na humanidade. Então, Kardec primeiro explica que esses são chegados os tempos, se referem não às transformações propriamente materiais, que certamente ocorrem no planeta ao longo de períodos de tempos muito longos, né? Já que o planeta sofreu várias eras, várias transformações e continuará sofrendo. Em geral, para que você veja essas grandes transformações que ocorrem na estrutura material do planeta, você tem que olhar um espaço de tempo muito mais longo. Mas Kardec e os espíritos, já que Kardec também coloca nesse capítulo mensagem dos espíritos, em especial 2 mensagens importantes, uma do espírito François Arago, que foi um grande cientista francês, e do Dr. Barry, que também apresenta uma comunicação muito relevante e que Kardec transcreve nesse capítulo, para mostrar que o processo de transformação da humanidade faz parte das leis naturais e é um processo que também tem ciclos, tem mudanças que vão acontecendo de tempo em tempo, e que muitas vezes a gente não acompanha porque é preciso esperar, às vezes, um tempo mais longo, mesmo no que diz respeito às chamadas mudanças sociais, que dependem do livre-arbítrio humano, das escolhas humanas. E o Dr. Parry, nesse capítulo admirável, ele vai lembrar aí que este processo de transformação moral da humanidade já teria começado 100 anos antes ali do Espiritismo, portanto, já no século XVIII e não no século XIX. Mas quando a gente estuda esse capítulo, lembra, ele foi escrito no ano de 1868, então já se passaram 100 e quantos anos aí, 100 e bastante aí anos, desde que esse capítulo foi escrito. Então, nesse capítulo, Kardec mostra que as transformações sociais que ocorreriam na humanidade a partir do século XIX. E a gente vai constatar, ao ler o capítulo, quanta coisa que ele coloca no capítulo aconteceu a partir do século XX. As grandes transformações nas instituições, com as 2 grandes guerras, a mudança de regimes que eram baseados muito mais em reinados, em impérios que se transformaram, muitos em repúblicas democráticas, a mudança na legislação humana, que ele diz que aconteceria nesse capítulo, que de fato aconteceu. Lembra que lá no século XIX, as mulheres quase que não tinham direitos, havia também a escravidão, quer dizer, os direitos humanos não eram respeitados como hoje é respeitado, pelo menos na legislação, ou seja, se você compara a legislação do século XIX com a legislação do século XXI, que nós nos encontramos, as mudanças na legislação foram muito importantes e profundas, criando direitos humanos, o respeito ao ser humano como um todo, evitando toda e qualquer forma de discriminação, seja racial, seja social, econômica. Então, houve uma grande transformação da humanidade
do século XIX para o século XXI. E se você ler com atenção esse capítulo, por isso que eu recomendo a vocês que se debrucem sobre esse capítulo admirável da obra Gênese, vocês vão perceber que muito daquilo que Kardec disse lá, e os Espíritos, aconteceram a partir do século XX, está acontecendo. Nós estamos vivendo este período de transformação, que começou, como diz Dr. Barry, desde o século XVIII. Um período de abalos morais, em que as questões morais estão sendo discutidas, em que o ser humano está discutindo e está vivendo crises de natureza moral, social, não são crises de natureza física propriamente dito, mas crises de natureza moral e social. Durante quanto tempo isso vai continuar, esse processo de transição para uma humanidade melhor? Só Deus sabe. Por isso, Kardec nunca previu datas, nunca estabeleceu prazos para que essa transformação acontecesse. Nesse capítulo, você vai perceber que não há nenhuma data estimada para que esse processo de transição para uma humanidade melhor, em que aqui estejam pessoas realmente preocupadas com o outro, com o bem, com os grandes valores morais. Isso é um período que depende do livre-arbítrio humano. Depende da nossa liberdade, da nossa capacidade de botar em prática a lei moral. Isso está em nossas mãos. Mas lembrando sempre que, independentemente de como caminha a humanidade, nós temos o dever de dar o exemplo, de fazer a transformação em nós mesmos. Porque a transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Cada indivíduo precisa fazer a sua própria transformação, buscando vencer seus vícios e conquistar as virtudes, buscando ser um exemplo daquilo que o ensinamento espírita fez pelo indivíduo. Então, nós temos dentro do espiritismo uma ética, uma moral universal muito bem construída por Kardec e por os espíritos, que deriva, que é com uma moral de Jesus. E Kardec, quando vai comentar sobre a moral de Jesus, ele diz, é a moral de Jesus, porque não tem outra melhor do que a que ele propôs, porque sendo ele um espírito puro ou perfeito, a moral que ele propôs tem que ser a moral divina, a moral que corresponde às leis de Deus. E o espiritismo, por buscar a moral, buscar na moral o fundamento na lei natural, é claro que a moral espírita, por se fundamentar na lei de Deus, ela teria que coincidir com a moral de um espírito puro, que também expressa a lei de Deus. Então, a moral espírita, que é a moral proposta por Jesus, é o desafio que nós temos que enfrentar. Se a gente olha o mundo de hoje, e vamos ainda olhar o mundo ainda por muito e muito tempo, nós vamos ver que os problemas sociais são problemas morais, na essência. Nós já temos hoje ciência e tecnologia para resolver quase todos esses problemas. O que está faltando ao homem? Mais amor, mais caridade, mais cumprimento da lei moral, menos egoísmo, menos ambição e ganância, para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Já temos ciência e tecnologia suficiente para mudarmos a vida humana, mas depende do livre-arbítrio nosso. Enquanto os homens se agridem entre si, enquanto os homens deixam de lado o egoísmo, o orgulho, a vaidade, enquanto isso não acontece, a gente acaba vivendo as consequências de um ser humano egoísta, orgulhoso, vaidoso, que briga com o outro, que considera o outro um inimigo seu e não alguém com quem ele tem que aprender a conviver segundo a lei moral. Então, esse é o desafio que nós espíritas temos que enfrentar, todos nós. Botarmos em prática este pensamento moral para ajudarmos na transformação desta humanidade, pela transformação de cada um de nós. Esse é o nosso grande desafio, fazer a própria transformação para que ela possa estimular outros a fazerem também a sua própria transformação. Mas não nos iludamos, o mundo não vai se transformar por mágica, por alguma coisa que venha de fora para dentro. O mundo vai mudar quando os homens mudarem, quando os homens estiverem dispostos a viver a lei moral que eles conhecem. Por isso a importância da divulgação do espiritismo.
para que as pessoas compreendam esta lei moral de uma forma lógica, racional, embasada na ciência, na filosofia, para que eles possam, então, botá-la em prática. Então, esse período aí dos são chegados os tempos, que, segundo o Dr. Barry, começou já 100 anos antes da era do Espiritismo, portanto, 100 anos antes de Allan Kardec, que esse período vai durar o tempo que a humanidade resolver fazer a sua transformação moral, porque isso faz parte da lei divina, o progresso dos homens com o consequente progresso dos povos. Então, que a gente faça a nossa parte, confie em Deus e nos nossos espíritos protetores, nossos espíritos superiores, que nos ajudam nesse processo. Mas dependerá do esforço de todos para que a gente construa uma sociedade mais justa e mais feliz. Ok? Com isso, eu encerro só essas considerações iniciais, até porque vocês querem mais que a gente dialogue, buscando aí, talvez, responder questões ou trocarmos as nossas dúvidas em conjunto, ok?